A gente conhece o Platão, claro, o grande filósofo de A República. Mas sabe, por trás daqueles diálogos famosos, tem uma outra história, uma que não é tão contada assim, a das ambições políticas dele. E olha, é uma narrativa de fracasso, sim, mas também de uma descoberta fundamental que acabou redefinindo todo o seu legado. E é essa a pergunta que vai guiar a gente aqui. A proposta é olhar para Platão não só como uma figura acadêmica, mas explorar o homem que tentou, e falhou, em moldar a política do seu tempo. A chave para a gente entender essa trajetória toda está na Carta 7. E o interessante é que, diferente dos outros trabalhos dele, não é um diálogo filosófico. É um relato pessoal, bem direto. É o próprio Platão contando com as palavras dele o que aconteceu. Então, vamos lá. A nossa história começa não com a filosofia, mas com a política. A juventude do Platão foi marcada por muita turbulência e por uma grande desilusão com o sistema político de Atenas. Platão testemunhou de perto o pior de dois mundos. Primeiro, a tirania do governo dos 30. Logo depois, a esperança de uma democracia restaurada se desfez quando essa mesma democracia condenou seu mestre Sócrates à morte. Na visão de Platão, os dois sistemas tinham falhado profundamente. E aqui está o ponto crucial. Essas experiências o afastaram da política de Atenas. Ele percebeu que para consertar a cidade precisava primeiro entender o que é a justiça de verdade, longe da corrupção e da ignorância do poder. E foi aí que a filosofia se tornou o seu refúgio e o seu grande projeto. Mas Platão não desistiu da política para sempre, não. Longe de Atenas, na Sicília, ele teve a chance de colocar suas teorias à prova. Este foi o seu grande experimento. A ideia era ambiciosa: educar um governante para que ele se tornasse um rei filósofo, alguém que governasse não por poder, mas pela sabedoria e pela justiça. Ele viajou para Siracusa para ser o consultor dos tiranos locais, primeiro Dionísio I e mais tarde o filho dele, Dionísio II. Só que suas tentativas em Siracusa foram um desastre atrás do outro. Na primeira viagem, o conflito com o tirano foi tão grande que Platão acabou vendido como escravo. Na segunda, ele retornou a convite, mas se viu no meio de intrigas e virou praticamente um prisioneiro no palácio. E na terceira e última tentativa, a situação ficou tão tensa que ele escapou da morte por um triz. E é exatamente aqui que o fracasso político de Platão se transforma numa lição filosófica profunda. A experiência na Sicília fez ele entender por que seu projeto estava, desde o início, fadado ao fracasso. Ele percebeu que não se pode derramar sabedoria na cabeça de alguém como se fosse água num copo. O conhecimento verdadeiro, especialmente sobre coisas como justiça e o bem, precisa ser cultivado de dentro para fora, não pode ser um decreto. Na Carta 7, ele descreve estas 5 etapas. A gente tem o nome, a palavra círculo, por exemplo. Depois a definição, a explicação. A imagem, um desenho. E o nosso conhecimento ou opinião sobre aquilo. Mas, para Platão, nenhuma dessas coisas é a coisa em si. O círculo verdadeiro, a essência, a forma, está na 5ª etapa. É um entendimento que acontece na alma, uma espécie de intuição que as palavras e os desenhos só conseguem apontar. Isso levou a essa ideia fundamental. O conhecimento mais elevado é inefável. Ele não pode ser totalmente traduzido em linguagem. Tentar escrever um manual sobre como ser justo seria como tentar descrever uma cor para quem nunca enxergou. Aquele fracasso de Platão em Siracusa não foi, portanto, o fim da história. Pelo contrário, foi o começo do seu verdadeiro e duradouro legado. Mas aí surge uma pergunta bem lógica, não é? Se a verdade mais profunda não pode ser escrita, por que Platão escreveu dezenas de diálogos? Ele não estaria se contradizendo? E a resposta está no formato que ele escolheu. Platão não escreveu tratados que ditam a verdade. Ele escreveu diálogos. O diálogo não entrega respostas prontas. Ele recria o processo de questionamento, forçando quem lê a pensar junto, a testar ideias e, idealmente, a ter suas próprias intuições. E foi assim que o verdadeiro projeto de Platão surgiu, a partir daquele projeto político que deu errado. Em vez de impor sabedoria a um rei, ele fundou a academia, para cultivar o conhecimento em muitas mentes. Em vez de escrever manuais, ele criou diálogos para estimular a reflexão. Ele transformou a filosofia de um conjunto de doutrinas para uma jornada de autoconhecimento. A Carta 7 revela que a grande contribuição de Platão não veio apesar do seu fracasso político,
mas por causa dele. Ele precisou falhar como consultor para ter sucesso como filósofo, deixando não um reino perfeito, mas algo muito mais valioso, um caminho para o conhecimento.